Olá, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Doaldo Belém e estamos em mais um vídeo acerca da lição da Escola Bíblica da Revista Betel. Não deixe de se inscrever, deixe também o seu like, assim você nos ajuda a poder compartilhar com mais pessoas acerca desses subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Inclusive, não deixe de assistir o vídeo até o final, pois estamos disponibilizando, depois de analisar os 3 tópicos da lição, iremos fazer uma breve análise dos textos complementares que são propostos para a semana e também estarei fazendo uma leitura sinótica acerca da passagem que fala sobre a confissão de Pedro. Vamos então para a lição. Estaremos, portanto, abordando a lição de número 9, que traz como título O Servo revela o Pai e o perfeito plano divino. Textual. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Marcos 8, 29. Verdade aplicada. Os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento de seu plano e propósito. Os textos de referência nós encontramos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Ao final, estaremos fazendo uma análise especial dessa passagem de Marcos, no capítulo 8, do versículo 27 ao 30. Uma leitura sinótica, ou seja, com as passagens paralelas nos demais evangelhos sinóticos, a saber, Mateus e Lucas. Também estaremos fazendo uma breve análise de cada uma das leituras complementares da semana. Por isso, não deixe de assistir o vídeo até o final. Propomos também que coloquem nos comentários perguntas, dúvidas ou até mesmo sugestões de assuntos que vocês queiram que sejam abordados, talvez até em outros vídeos que não diretamente relacionados à escola bíblica. Motivo de oração. Ore para que aprofundemos cada vez mais nosso relacionamento com Deus. Introdução. Veremos nesta lição que o Evangelho de Marcos descreve a identidade do servo enviado, sua missão em revelar o plano divino e salvar o povo dos pecados e a bênção de desfrutar de um íntimo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Lembrando o que é específico no Evangelho de Marcos, que diferencia dos outros evangelhos. Marcos salienta Jesus como o servo, enquanto que o Evangelho de Mateus, pelo contrário, já salienta Jesus como o rei. Já Lucas salienta Jesus como o homem perfeito, enquanto João salienta Jesus como aquele que é homem e Deus ao mesmo tempo.
Então, o primeiro tópico fala da importância de conhecer sobre Jesus. E aí, o subtópico 1.1, a verdade que precisa ser conhecida por todos. Ao tema da identidade de Jesus em Marcos, é dado significativo desenvolvimento lá no capítulo 6, versículos 14 ao 16. Inclusive, é uma passagem similar a essa que foi colocada no início como texto de referência. O versículo 14 indica que algumas pessoas estavam interpretando Jesus como João Batista, levantado dentre os mortos e assim possuindo poder extraordinário. Vamos ver esses 3 versículos aqui. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. Já o versículo 15 sugere que outras pessoas estavam afirmando que Jesus era Elias, retornando dos céus à terra. E ainda outras que Jesus era um profeta, como um dos profetas da antiguidade. De acordo com o versículo 16, Herodes concordou com a primeira opinião, de que Jesus era João levantado dentre os mortos. Nenhuma avaliação dessas opiniões é dada no capítulo 6, seja explícita ou claramente deduzida. Por isso, diz o comentarista, faz-se imperioso conhecer a identidade do servo. Cumpre ressaltar que ainda hoje ele é desconhecido por muitos. Não é difícil de enxergar que, apesar das muitas fontes e evidências históricas acerca de Jesus, muitos o renunciam como Senhor e Deus. Abro aqui um parênteses, que historicamente, hoje, nenhum estudioso deixa de reconhecer as evidências históricas da existência de Jesus. 1.2. A verdade que é conhecida mediante a fé. O contexto de Marcos 8:27 encontra-se geograficamente na cidade de Cesareia de Filipe, onde Jesus faz a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Aqui no mapa vemos essa localização. E vale salientar isso, que esta é a única menção da cidade em Marcos. E detalhe, não deve ser confundida com a Cesareia Marítima, a qual era um porto marítimo no mar Mediterrâneo, conforme mencionado lá em Atos 8:40. Então, a Cesareia que é mencionada lá em Atos 8 não é a mesma dessa aqui do Evangelho de Marcos. Um pequeno contexto histórico acerca da cidade. Na sequência das conquistas de Alexandre, a cidade foi refundada, pois havia já uma cidade no mesmo local, com nome e origem desconhecidos, e chamada Panéias em honra ao deus Pan. Os árabes a chamam Banias. Então foi Alexandre que refundou e deu esse nome de Panéias. É algo similar ao que aconteceu séculos mais tarde, quando Constantino ele fundou Constantinopla em cima de uma cidade já existente, que era Bizâncio. Augusto, mais tarde, deu esta cidade a Herodes o Grande, o qual construiu o famoso Templo Branco, que existia lá nessa cidade. Ainda mais tarde, a cidade foi expandida por Filipe Herodes e foi nomeada Cesareia em honra ao imperador romano. Ou seja, na cidade famosa por sua homenagem ao imperador,
praticamente um culto ao imperador, que era divinizado, Jesus deseja saber a opinião dos homens acerca de sua pessoa. Teria sua importância reconhecida? Por isso, pondo a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, pontua-se para aqueles cônscios do culto imperial praticado aqui, que Jesus é o agente da suprema deidade, não o imperador. Por isso, lá no final, a confissão do centurião, lá no capítulo 15, 39, quando ele diz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus, pontua o mesmo. Ou seja, isso é um detalhe importantíssimo quando você estuda a Bíblia. Se você tem a menção de uma cidade, isso não é por acaso, isso não é fortuito. Tudo tem uma razão de ser. 1.3. É preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. Não são poucos que dizem conhecer Jesus, mas de variegadas formas. Fica claro, pela resposta no versículo 28, que, de maneira geral, o povo achava que Jesus era um preeminente mensageiro de Deus, que era alguém que tinha morrido e ressuscitado na pessoa de Jesus. Lucas faz menção especial a esse fato quando ele relata, e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. Tem aqui uma ligeira diferença, vamos explicar lá no final, quando eu vou fazer a análise sinótica. Por isso, não deixe de assistir o vídeo até o final. Por isso, segundo o comentarista, é possível afirmar, a partir dos relatos dos evangelhos, que muitos conheceram Jesus de maneira superficial, pois não quiseram se comprometer ou passar a viver segundo os seus ensinamentos. E hoje isso é um grande problema no meio evangélico. Muitos que conhecem Jesus de maneira superficial. Pode-se até dizer que esse viver, conhecer Jesus de maneira superficial, abrange aí muitos que são, de maneira triste, né, dizer isso, né, mas muitos que são, entre aspas, evangélicos nominais. Digo isso porque temos visto que há crentes que conheceram o Filho de Deus de perto, até mesmo de forma íntima, e ainda assim não conheceram a sua verdadeira identidade. Marcos nos mostra que um exemplo claro disto é Judas Iscariotes, que após passar anos andando com o servo, ainda assim o traiu. E é importante salientar isso. Não, Judas Iscariotes não estava condenado a ser o traidor. As profecias diziam que um deveria trair, mas não necessariamente dizendo quem deveria ser o traidor. Além disso, Jesus claramente disse: importa que venham escândalos, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Vamos agora para o tópico 2, que fala do plano por intermédio de seu servo. O plano de Deus revelado por intermédio de seu servo. Subtópico 2.1. O servo revela o Pai e sua vontade. Embora no Salmo 25:14, tanto a Almeida Revista Corrigida quanto a Bíblia de Jerusalém traduzam a palavra hebraica sod como segredo, é melhor a tradução proposta pela Almeida Revista e Atualizada. A intimidade do Senhor é para os que o temem. De fato, sod pode ser traduzido como conversa confidencial, como está lá em Amós 3:7. 2, círculo de confidentes, como está lá em Gênesis 49:6.
no seu conselho não entre minha alma. Ou ainda, cultivar uma amizade profunda, como está lá no Salmo 55, versículo 14. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos. Ainda, a nova tradução na linguagem de hoje, no Salmo 25, versículo 14. Lembrando que essa tradução, ela é uma paráfrase, ou seja, não é uma tradução literal, mas ela procura explicar. E algumas explicações são bem interessantes, como aqui para este versículo. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Assim, combina com aquela passagem de Isaías 41:8, quando Abraão é chamado amigo de Deus. E é interessante que nessa passagem, de acordo com o hebraico, seria mais adequadamente traduzido como Abraão, aquele que me ama. Assim como aparece também em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 7. A aliança também significa um estreito vínculo de amizade com o Senhor. Ali existia uma relação recíproca em que os crentes temiam ao Senhor, com o temor de filhos, não de escravos. E o Senhor revelava mais de si mesmo e de sua aliança. Por isso que a tradução mais adequada é intimidade. Significava também que nos momentos de tribulação, tal como aquela que o salmista presentemente enfrentava, o crente fixava seus olhos no Senhor. Somente o Senhor podia livrar das armadilhas que os inimigos armavam. Subtópico 2.2 agora. As ações do servo suscitaram questionamentos. Em Marcos 1:27, a emoção descrita, ficaram tão intrigadas, é sinônimo daquela expressa no versículo 22. Ficaram admiradas. Quando as pessoas que estavam presentes começaram a se perguntar o que é isso, elas estavam se referindo aos ensinamentos de Cristo e à expulsão do demônio. Quanto ao primeiro, elas perceberam que, quanto ao seu conteúdo e ao seu método, como no versículo 22, o ensino que eles ouviram naquele sábado era diferente de tudo o que tinham ouvido naquele lugar. E, quanto ao segundo, a mesma autoridade e poder exibidos no ensino de Jesus foram demonstrados também nas ordens que deu aos demônios, de tal modo que esses tiveram de se submeter, pois não tinham como resistir. Note que, embora o relato fale de somente um demônio, as pessoas imediatamente concluíram corretamente que o que fora feito a um demônio poderia ser feito com todos eles. As pessoas não sabiam como entender tudo isso. Elas estavam profundamente impressionadas com as palavras e os atos de Jesus. Que tipo de pessoa era ele? Elas discutiam essa questão entre si, mas ainda não podiam achar uma resposta. Os acontecimentos na sinagoga naquele sábado foram tão impressionantes que, sem mais demora, um vizinho contava para o outro o acontecido. Subtópico 2.3. Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Em 4 pontos do Evangelho de Marcos, é afirmado que Jesus é o Filho de Deus, com essa expressão assim mesmo, Filho de Deus. A primeira, logo no início, lá no capítulo 1, versículo 1, que serve como título a toda a obra, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A segunda e terceira, na boca dos espíritos imundos, lá no capítulo 3, versículo 11, e depois no capítulo 5, versículo 7. Sim,
mesmo eles precisam reconhecer Jesus como o inquestionável Filho de Deus, como afirma Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. A quarta e última é posta lá no capítulo 15, versículo 39, na boca do centurião, símbolo do poder do imperador que se considerava um deus. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. A descrição de Marcos da posição do centurião vis-à-vis a morte de Jesus, que estava defronte dele, pode sutilmente conter um motivo cultico. Ele utiliza, de qualquer forma, uma das expressões idiomáticas para a entrada no templo, para postar-se na presença ou diante da face de Deus. E a Septuaginta, ou seja, a tradução grega do Antigo Testamento, que é conhecida como a primeira tradução que se conhece da Bíblia, representado como 70, como está aqui, parece favorecer Enantio para motivo cultico. Ou seja, aquele centurião, símbolo do poder romano, símbolo da adoração ao imperador como uma divindade, ele está, então, sutilmente sendo apresentado pelo Evangelho de Marcos como alguém que está prestando uma adoração a Jesus. Vamos agora ao tópico 3, Jesus Cristo, o mistério revelado. Subtópico 3.1. João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. Em Marcos, no capítulo 1, versículos 4 a 6, João, o mensageiro de Deus, surge, pregando no deserto, exatamente como fora prometido. O deserto lembra a experiência de Israel quando, livres da escravidão do Egito, os israelitas foram disciplinados por Deus na preparação para a entrada na terra prometida. Agora Deus está começando um novo êxodo, separando-se da vida religiosa fácil e institucionalizada, multidões vão ao deserto para ouvir a João. Embora nenhuma voz profética tivesse sido ouvida por séculos, os fiéis continuam esperando que Deus cumpra suas promessas. Eles creem que um profeta surgirá nos últimos dias, preparando o dia do Senhor. Ele será um fiel emissário de Deus na mesma linha e com a mesma mensagem dos verdadeiros profetas da história de Israel. Essa esperança é alimentada pelas palavras de Deus por Malaquias, lá no capítulo 4, versículo 5. Eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, um dia de julgamento e de salvação. Esse profeta anunciaria o cumprimento das antigas profecias. Subtópico 3.2. Satanás conhecia a identidade divina do servo. No capítulo 4, versículos 11 e 12, Marcos faz uma distinção clara entre os doentes e os que estão controlados pelos espíritos maus. Como a multidão, os doentes acolhem a Jesus, embora não tenham um verdadeiro entendimento de quem ele é. Os maus espíritos, no entanto, sabem o que está acontecendo. Eles lançam-se ao chão gritando diante dele: Tu és o Filho de Deus. Ao proclamarem sua verdadeira identidade, eles procuram excitar a multidão para que Jesus fosse tentado a deixar de cumprir um propósito de Deus. Então, essa é uma explicação proposta aqui por Mulholland, né, para essa declaração dos espíritos imundos. Aqui, Roland Maynet, ele salienta outro ponto. Aqui, embora sejam
os espíritos impuros que clamam e são silenciados por Jesus, seu nome de filho de Deus ainda ressoa. Ou seja, mesmo os espíritos malignos precisam declarar que Jesus é o Filho de Deus. Isso é bem interessante. Subtópico 3.3. O servo revelou os seus sofrimentos. Os discípulos finalmente confessam, no capítulo 8, versículo 29, através da boca de Pedro, parte daquilo que os leitores aprenderam no título deste evangelho. Jesus é o Cristo. O título Messias, mais especificamente Cristo, porque Messias é o aportuguesamento da expressão hebraica Mashiach, que tem o seu paralelo com o grego Cristo. Ambos significam ungido. E a expressão Christos aparece apenas 7 vezes no Evangelho de Marcos, que são essas passagens que estão aparecendo aqui para vocês. Nessa época da história judaica, muitas pessoas, inclusive os discípulos de Jesus, pensavam que o Messias seria enviado por Deus para libertar Israel e estabelecer o governo justo de Deus sobre a terra. Embora Jesus não rejeite o título de Messias, ele adverte, na sequência, no versículo 30, os discípulos para que não contem a ninguém sobre isso, pois eles mesmos ainda não conhecem a missão do Messias. Na Palestina do primeiro século, o título Messias era ambíguo, sujeito a nuances não bíblicas. Jesus combate os esforços para mudar sua missão universal num movimento nacionalista militar para expulsar os romanos. Embora revele sua identidade, Jesus continua seguindo o caminho da ocultação de sua messianidade. É aquilo que alguns autores colocam como o chamado segredo messiânico, que é bem patente no Evangelho de Marcos. Ele proclamará abertamente sua messianidade somente quando for um prisioneiro indefeso e suas afirmações parecerem ridículas. Essa ordem de silêncio é somente temporária. Depois de os discípulos verem claramente quem Jesus é, eles proclamarão abertamente que ele é o Cristo. Então, essa é a questão do segredo messiânico. Não é que Jesus não queira que as pessoas conheçam que ele é o Messias, mas que essa compreensão venha de maneira adequada. Por isso é surpreendente, na sequência do versículo 31, que o Filho do Homem, isto é, o próprio Jesus, o Messias, esteja perto de sofrer e morrer. Na verdade, ser morto. E não somente isso ia acontecer, isso devia acontecer. Ele deve ser submetido ao sofrimento e deve ser morto por causa da vontade do Pai. Aí nós vamos entender porque, na sequência, Jesus repreende Pedro. Quando chama ele de Satanás, não é que Satanás esteja se apoderando de Pedro, mas a palavra Satanás, no hebraico, significa opositor. Pedro, ele está se opondo, naquele momento, ao plano divino. Por isso, voltando aqui, ele deve ser submetido ao sofrimento, deve ser morto por causa da vontade do Pai, de sua própria promessa, da profecia e, basicamente, das demandas da lei. Que nós temos todas as passagens bíblicas que sustentam essas colocações. Ele deve fazer aquilo que ele mesmo queria fazer. Todavia, note também, depois de 3 dias, significando no terceiro dia, ele deve ressuscitar. Conclusão. Pelo que estudamos,
claro fica a relevância dele, como discípulos de Cristo, não desprezarmos o que Deus nos revela por intermédio de Jesus Cristo, mas procurarmos atender ao seu chamado para vivenciarmos um relacionamento com ele, crescermos no conhecimento acerca do servo e anunciarmos a todos os povos o perfeito plano divino de salvação. Vamos agora à parte em que nós propomos material extra, começando com as leituras complementares que são sugeridas para a semana. A leitura sugerida para segunda-feira, devemos ter cuidado ao contar segredos, se baseia lá em Juízes 16, 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Dalila vê que Sansão finalmente abriu-se e foi verdadeiro com ela. O que é único sobre este episódio é que ela não precisa tratar a última instrução de Sansão como uma hipótese a ser confirmada ou refutada pela experimentação, como foi das outras vezes. Ela foi incendiada 3 vezes por suas mentiras. Desta vez, ela reconhece a veracidade de sua declaração. A firmeza de sua convicção é demonstrada pelo eco deliberado narrador do versículo 15, no versículo 18, e pelo fato de que ela chama os governadores filisteus antes mesmo de começar a ocupar-se com Sansão. Na verdade, ela é tão confiante e convincente que os filisteus também estão convencidos. Então eles chegam ao seu lugar com a recompensa tinindo em seus bolsos. Mas o narrador deixa o leitor adivinhar por que isso acontece. A leitura proposta para terça, a pessoa de confiança guarda segredo, está em Provérbios, no capítulo 11, versículo 13. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Praguejando aqui reflete o termo hebraico rahil, que aparece ao todo 6 vezes na Bíblia hebraica, só que com o significado de difamar, como está aqui em Levíticos 9:16, Jeremias 6:28, 9:3, Ezequiel 22:9, fofocar, que é a proposta dada aqui em Provérbios pelo dicionário de Kleins. Portanto, embora traduzido pela Almeida Revista Corrigida como praguejar, aqui em Provérbios 11:13, é mais adequadamente vertido como mexeriqueiro na Almeida Revista e Atualizada. Portanto, este versículo ensina que aquilo que foi planejado e dito em particular não deve ser proclamado em público, pois esse conhecimento favorece os rebeldes e prejudica o círculo de amigos que prestam contas uns aos outros. Uma pessoa confiável guarda segredos. A lei que prescreve amar ao próximo como a si mesmo, comparar lá com Levítico 19:18, também proíbe o discurso nocivo, inclusive a calúnia, que coloca em perigo a vida de um próximo e que vem de um coração cheio de ódio e ou que anseia por vingança. Então, é só analisar o contexto, desses 3 versículos, Levítico 19, 16 ao 18. A ligação com o versículo 12 fica clara. O desprezo pelo próximo gera calúnias contra ele, mas o prudente refreia a sua língua. Ou seja, as referências no Antigo Testamento ao fofoqueiro, com exceção do caso indeterminado, no capítulo 20, versículo 19, o retrato como um indivíduo
malicioso em vez de indiscreto. Ele é um informante decidido a ferir outros. Portanto, primeiro detalhe, um crente não deve ser fofoqueiro, mexeriqueiro. Segundo, preste atenção que isso pode acontecer também nas mídias sociais, de você espalhar até mesmo fatos que você não averigou e prejudicar terceiros. Leitura proposta para a quarta. Quem fala demais não sabe guardar segredo. Então, é aqui Provérbios 20, 19, que aí, portanto, pelo que nós analisamos na passagem anterior, eu coloquei aqui a Almeida Revista Atualizada, e não a corrigida. O mexeriqueiro, maldizendo lá na Almeida Corrigida, revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Abrir os lábios traduz a palavra, a raiz hebraica, patá, mais adequadamente traduzido como ser inexperiente, enganar-se, ser ingênuo, estar aberto ao engano, como aparece nessas passagens, né? E ainda, poter sifatave, tagarela tolo, aqui em Provérbios 20, 19. Ou seja, aquele que muito fala, sem pensar, sem analisar, acaba se tornando um tagarela tolo. A sintaxe do último provérbio da unidade é semelhante. Uma descrição de uma situação tola, seguida de uma admoestação. O mexeriqueiro inveterado divulga segredos, de modo que o discípulo não deve se envolver com um tagarela. O versículo A repete quase literalmente 11:13. Tem uma ligação nesse versículo lá com o anterior, que nós analisamos. Com exceção de que descreve o inverso. Aquele que anda como um caluniador, roler rahil, divulga segredos, golé sod. Não, o caluniador é aquele que... Além disso, 11:13 é antitético, ou seja, contrastando o traidor com aquele que fala discretamente por ter um espírito fiel, já que em 20:19 é sinônimo, equiparando o caluniador que divulga segredos com um tagarela tolo, ou seja, aquele que trata as palavras de maneira descuidada, irrefletida e imprudente. Abre parênteses, aqui uma característica muito constante no livro de Provérbios, que é uma característica também da poesia hebraica. Você tem muitos paralelos no mesmo versículo. Ele pode ser sinônimo, ou seja, você numa primeira linha faz uma afirmação e na outra a mesma afirmação, só que comparando com uma situação similar. Ou pode ser antitético. Você contrasta as situações. Por isso que é muito comum nos provérbios. O justo faz dessa maneira, mas o ímpio faz dessa outra forma. Leitura proposta para a quinta. Se alguém lhe confiou um segredo, não revele. Está lá em Provérbios 25, 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo e não descubras o segredo de outro. As admoestações para defender uma causa e não divulgar um segredo priorizam a confidencialidade sobre a reivindicação daquilo que é de direito. Então, novamente, olhar lá, capítulo 11, versículo 13. Defende a tua causa com o teu semelhante. Veja todos esses versículos de Provérbios que você pode comparar. Indica persuasão no litígio e esclarece que não se deve apresentar evidências apressadamente no tribunal. Leitura proposta para a sexta. Deus revela os seus segredos aos seus servos. É a leitura de Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma
sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós está revelando o plano de ação de Deus que foi decidido no conselho divino. Esses planos não foram mantidos em segredo, mas pela graça são comunicados ao povo com um propósito. Neste versículo, Amós não está se defendendo, pois a oração principal é sobre aquilo que Deus faz. Ele não está procurando comprovar sua própria autoridade ou declarar seu próprio ponto de vista. Isso é muito importante. Aqui, a ênfase não é sobre a figura do profeta, e sim sobre aquilo que Deus declara e faz. Por isso, o profeta é simplesmente um servo que revela o proceder que foi determinado por Adonai, o Deus de Israel. A revelação da decisão de Deus a um profeta não limita a liberdade soberana de Deus de tomar uma atitude contrária caso o povo se arrependa. Lembre-se da história de Jonas. Mais adiante, o pedido que o profeta faz à nação, buscai o bem e não o mal para que vivais, não é um fio de esperança inútil ou sem fundamento. É o coração de Deus chamando o ser humano a temer sua advertência e a arrepender-se. Leitura proposta para sábado. O segredo de viver feliz. Está lá em Filipenses 4:12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Este versículo é importante para entender a sequência, que é bem famosa, lá no versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Segundo Calvino, no versículo 12, segue uma distinção com vistas a notificar que ele possui uma mente adaptada para suportar qualquer tipo de condição. A prosperidade costuma ensoberbecer a mente além de toda medida, e a adversidade, em contrapartida, costuma deprimi-la. De ambas as falhas, ele declara estar isento. Sei, diz ele, passar falta, isto é, suportar o aviltamento com paciência. Perisseuem é usada duas vezes, mas no primeiro caso é empregada no sentido de exceder, e no segundo, no sentido de abundar, de modo a corresponder às coisas que estão expostos. Se um homem sabe fazer uso da presente abundância de uma maneira sóbria e equilibrada, com ações de graças, preparado a perder tudo sempre que seja da vontade do Senhor, fazendo também seu irmão participante, segundo a medida de sua capacidade, e também não se deixa ensoberbecer, esse homem aprendeu a exceder e a abundar. Esta é uma excelente peculiaridade e rara virtude, e muito superior à tolerância da pobreza. Que todos quanto desejam ser discípulos de Cristo se exercitem em adquirir esse conhecimento que fora possuído por Paulo, mas nesse meio tempo que se acostumem à tolerância da pobreza, de tal maneira que não se entristeçam nem se aborreçam com ela quando vier o tempo em que sejam privados de suas riquezas. É bem interessante que o versículo 13 é entendido de maneira um tanto inadequada por muitos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, tanto na fartura quanto na adversidade.
Vamos agora à leitura sinótica da Confissão de Pedro. Lembrando que a leitura sinótica é nós compararmos uma mesma passagem, como ela se comporta nos evangelhos sinóticos. Lembrando que os evangelhos sinóticos, eles possuem muitos versículos em comum, muitas passagens em comum, mas você tem nuances, e é justamente isso que é analisado aqui nessa proposta de comparação sinótica. Então, vamos lá. Em todas as passagens sinóticas paralelas, encontra-se a mesma sequência. Confissão de Pedro, seguida do primeiro anúncio da paixão e ressurreição, como está aqui, Mateus, Marcos e Lucas, discurso aos discípulos para cada um levar a sua cruz, e termina com a menção da transfiguração no monte. Em Marcos, tanto a confissão de Pedro quanto o primeiro anúncio da paixão e ressurreição estão intimamente relacionados, devendo ser, portanto, mais adequadamente analisados em conjunto, como fica igualmente evidente nas passagens paralelas de Lucas 9, 18 ao 22 e Mateus 16, 13 ao 23. Nessa última, ambas encontrando-se mais desenvolvidas. Vamos analisar isso. Assim, prefere analisar Marcos 8, do 27 ao 33 em conjunto, Almeida Revista Corrigida, Evans com o título A Confissão e Repreensão de Pedro e Myers com o título Crise Confessional. Ou seja, para entender todo esse conjunto, né, Pedro, no momento, ele é, digamos assim, o herói, falando através dos discípulos, fazendo uma bela confissão, e logo depois ele é repreendido. Então, isso aqui, por isso que Myers fala de crise confessional. Agora, outros preferem analisar separadamente, colocando, e aí é interessante como o versículo 30, ele pode ser colocado tanto na primeira quanto na segunda. Na verdade, é um versículo ponte, que serve para encerrar essa primeira parte e também começar a segunda. Então, coloca o versículo 30 junto ao contexto de 8, 27 ao 29, a Almeida Revista Atualizada, a Bíblia de Jerusalém, a Nova Versão Internacional e a Nova Tradução na Linguagem de hoje. Na nova tradução na linguagem de hoje. Igualmente, coloca o versículo 30 junto ao contexto de 8, 27 a 29, Hendrickson, com o título A Confissão de Pedro e a Ordem Estrita de Cristo, para não divulgar isso para ninguém, e Mulholland, com o título A Confissão dos Discípulos. Agora, outros colocam o versículo 30 junto ao contexto de 8, 31 ao 33, ou seja, começando essa segunda passagem, como Roland Maynet e Collins e Attridge. Collins e Attridge encontram um contexto que pega desde o capítulo 8, versículo 7, até o primeiro versículo do capítulo 9, acerca do mistério revelado. Agora, segundo Roland Maynet, esse contexto ele vai além. Toda a sequência que vai do capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 9, versículo 13, que ele dá o título de O Novo Adão, abrange 5 passagens dispostas concentricamente em torno da temática de confissões e anúncios da paixão e ressurreição, com o discurso aos discípulos acerca da necessidade de levar a cruz no centro. É como estamos mostrando aqui. Veja como há a correspondência. Você tem 2 confissões e 2 anúncios da paixão e ressurreição. E no centro fica o discurso aos discípulos. Então começa assim: A. Confissão de Pedro na estrada de Cesareia, lá no capítulo 8, versículo 27 ao 29. B.
Primeiro anúncio da paixão e ressurreição. Capítulo 8, versículo 30 ao 33. Aí no centro, discurso aos discípulos, capítulo 8, versículo 34, até o capítulo 9, versículo 1. Ou seja, é interessante, abrindo parênteses, o versículo 1 do capítulo 9 deveria ser o último versículo do capítulo 8. É porque vamos lembrar que essa divisão de capítulos e versículos, ela foi feita de uma maneira que hoje descobrimos que não respeitou certos contextos. Lembrando que, originalmente, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, sequer havia separação entre as palavras. Isso foi feito muito posteriormente. Agora, a linha, confissão do Pai sobre uma alta montanha, lá no capítulo 9, versículo 2 ao 8. E Belinha, segundo o anúncio da paixão e ressurreição, no capítulo 9, versículo 9 ao 13. Especificamente sobre a confissão de Pedro, a semelhança entre o relato de Marcos, no capítulo 8, versículo 27 ao 29, e o versículo 30. Destaquei aqui o versículo 30 porque, como eu disse, ele funciona como uma espécie de versículo ponte. Então, a semelhança entre o relato de Marcos deste evento e os relatos, respectivamente, de Mateus, lá no capítulo 16, versículos 13 ao 20, e de Lucas, no capítulo 9, versículos 18 ao 21, é impressionante, assim como o contraste entre eles. Então, como eu disse, são evangelhos sinóticos porque trazem várias passagens sendo analisadas em conjunto, em paralelo, até muitos versículos que são repetidos até na mesma ordem de palavras, como vamos ver daqui a pouco, mas também não deixa de ter suas particularidades. Senão, não haveria necessidade, digamos assim, de 3 evangelhos sinóticos. Primeiro, a semelhança. Note os seguintes paralelos. Na verdade, vou mostrar aqui num quadro, né? Tanto as semelhanças quanto as diferenças. Então, está aqui a correspondência. E cada uma dessas correspondências eu vou analisar agora com maiores detalhes. Então, começando lá, Marcos 8, 27, Mateus 16, 13 e Lucas 9, 18. Vamos lá. Como está lá em Marcos? E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Como está lá em Mateus 16, 13. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E, finalmente, Lucas 9, 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Note aqui essas particularidades. Em Marcos, fala de Jesus interrogando, né, junto com seus discípulos, fala das aldeias, né, localiza Cesareia de Filipe, falando especificamente das aldeias, né, de Cesareia de Filipe, e diz que a pergunta foi feita no caminho. Note que em Mateus muda, ao invés de falar que Jesus saiu, está falando de Jesus chegando às partes de Cesareia de Filipe. E complementa aqui falando do Filho do Homem. O que nós vamos entender aqui? Para Marcos, ele prefere usar a questão das aldeias. E ele salienta muito o caminho. Você vai prestar atenção como a palavra caminho vai ser explorada no Evangelho de Marcos. Já Mateus, ao invés de falar de aldeias, fala de partes de Cesareia de Filipe. Essa palavra partes, mere, ele é muito explorado no Evangelho de Mateus. O fato de ele acrescentar filho do homem é porque é uma expressão muito trabalhada também no Evangelho de Mateus. Agora, notem como é bem diferente em Lucas. Ele não fala de Cesareia de Filipe
e mostra que isso acontece quando Jesus está orando em particular. Por que essa questão do orar em particular? O Evangelho de Lucas salienta muito Jesus orando, porque quer mostrar Jesus como o homem perfeito, como aquele que é um exemplo enquanto homem. E por isso apresenta Jesus em muitas situações orando. E aqui ele faz questão de salientar a multidão, ou como seria uma tradução mais adequada, né? Porque aqui orloi está no plural, então as multidões. Vamos agora à continuidade. E eles, lá em Marcos 8:28, e eles responderam, João Batista e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Mateus vai seguir essa ordem, mas acrescenta Jeremias, porque o profeta Jeremias tem toda uma atenção dentro desse evangelho, a ponto de, lá no final, uma menção de uma passagem do profeta Zacarias ser creditada a Jeremias. Olha como coloca Lucas. Ele não, o acréscimo de Jeremias é só de Mateus. Ele segue a fraseologia de Marcos, mas olha como ele coloca aqui ligeiramente modificado. Respondendo eles, disseram João Batista, outros Elias, e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. Por que ele especifica como um dos antigos profetas ressuscitando? Porque o Evangelho de Lucas está sendo escrito para os gregos e eles têm dificuldade de entender essa questão da ressurreição. Então tem que explicar. Porque, como está em Marcos, eles vão se perguntar, mas como assim um dos profetas? O que aconteceu? Como é que eles retornaram à vida? Está aqui, por isso que ele tem que explicar, como um dos antigos profetas tendo ressuscitado. Dando continuidade. Aqui eu fiz questão de colocar de maneira interlinear o texto grego. Mesmo que você não entenda o grego, você vai perceber como você tem aqui as mesmas, aqui um exemplo, onde você tem as mesmas palavras na mesma ordem. Então aqui você não tem praticamente nenhuma diferença em relação aos três evangelhos. E ele lhes disse, mas a vós, quem dizeis que eu sou? Lá no início de Marcos 8:29, ou seja, na parte A do versículo 29. Aí depois Mateus 16:15. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Lucas 9:20, na parte A, e disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Isso mostra como há uma dependência literária. Lógico que Deus, ele inspirou os escritores, mas eles não deixam de ter uma influência literária. E segundo muitos escritores, é Marcos que tem a preeminência. Teria sido Marcos que serviu de molde, digamos assim, para os outros evangelhos sinóticos. Dando continuidade. Agora, é bem interessante aqui os pequenos detalhes que vão ser diferentes. Marcos 8:29, parte B, e respondendo Pedro, lhe diz, tu és o Cristo. Aí veja como Mateus 16:16 colocou. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ao nome Pedro acrescentou Simão, ou seja, essa questão do duplo nome vamos analisar daqui a pouco, por quê? E ao título tu és o Cristo, colocou o Filho do Deus vivo. Porque isso aqui é importante para o Evangelho de Mateus. Não basta ser o Cristo, ou seja, o ungido que foi prometido lá no Antigo Testamento. Ele também é o Filho do Deus vivo. Esse acréscimo é importante para aqueles que não estão habituados com a cultura semítica. Vamos explicar isso melhor daqui a pouco. Aí, como está em Lucas,
Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. É interessante que, como aqui está para os gregos, você, tanto Marcos quanto Mateus, coloca o tu. Tu és o Cristo. Nota que eu coloquei és entre colchetes, porque o verbo sequer aparece aqui no texto grego de Lucas. Então, está assim. Então falou Pedro e disse: o Cristo de Deus. Porque essa é uma maneira mais adequada para a audiência grega. Dando continuidade. Marcos 8,30. E admoestou-os, epitimal, para que a ninguém dissessem aquilo dele. Aí Mateus 16:20. Então, mandou de Astelo aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Veja a diferença. Há uma admoestação em Marcos. Já Mateus salienta que há uma ordem expressa da parte de Jesus. Em Marcos, pede para que ninguém dissesse isso dele. Já em Mateus, especifica os discípulos. E outra coisa, enquanto Marcos fala de maneira, um tanto vaga, que ninguém dissesse aquilo dele, aquilo que acabou de ser dito. Só que essa confissão, ela é de extrema importância para Mateus, tanto é que ela vai desenvolver mais ainda, vamos ver daqui a pouco. E é por isso que especifica que ele era o Cristo lá em Mateus. Aí no texto de Lucas, volta a falar de admoestação, mas junta a palavra mandou, ou seja, ele vai juntar o texto, vai fazer uma espécie de mix, no texto de Marcos com o texto de Mateus, só que para o verbo mandar, ele utiliza parangelo, que tem a nuance de anunciar ou instruir. Essa questão de instruir, mais de acordo com aquela visão que Lucas quer passar de Jesus como o grande mestre. Um homem perfeito também é um grande mestre. Então, assim ficou o texto de Lucas 9:21. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso. Notem que pulou-se aqui os versículos 17 a 19 de Mateus 16. Por isso, com exceção de Mateus 16, 17 ao 19, em todos os três evangelhos, a sequência é a mesma e até a fraseologia, em grande medida, é idêntica. A relação literária entre as três narrativas seria a explicação mais lógica. E aqui eu volto a salientar, segundo muitos, muito dependente do Evangelho de Marcos, que hoje, para a maioria dos estudiosos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Todavia, existem variações suficientes para demonstrar que os evangelistas não eram meros copistas. Acabamos de analisar isso. Cada escritor do Evangelho conta a história da maneira como o Espírito o guia, o que implica que cada um usa o seu próprio estilo. Ou seja, os escritores bíblicos não eram simples amanuenses, mas Deus, ele, de uma certa forma, vamos dizer assim, respeita a particularidade, a individualidade de cada um. É isso que alguns teólogos sistemáticos chamam de inspiração orgânica da Bíblia, e não uma inspiração, entre aspas, mecânica. Portanto, por ser peculiar a este evangelho, passamos agora a fazer uma breve análise do trecho de Mateus, no capítulo 16, versículo 17 ao 19. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus.
E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A expansão própria de Mateus 16, 17 a 19, que é específica do Evangelho de Mateus, como nós observamos, não aparece nos demais evangelhos. Busca mostrar uma igreja dual, composta por crentes gentios e crentes com cultura semítica, talvez até mesmo oriundos do judaísmo. É a mesma situação exposta lá em Atos, no capítulo 6, versículo 1, ao falar de gregos e hebreus na igreja. Por isso, desde Mateus 16, 16, salienta-se o duplo nome de Simão, Pedro, ou seja, Simão, que lembra a questão semítica, de a cultura aí com influência judaica, e Pedro, que é um nome grego, mas que é equivalente ao aramaico Kefá, ou seja, Cefas. E aí nós entendemos por que Mateus 16, 16 faz questão de chamá-lo não apenas de Pedro, mas Simão Pedro. Porque isso é uma particularidade do Evangelho de Mateus. Apesar da tradição que vem lá desde Eusébio de Cesareia, dizendo que Mateus foi escrito especificamente para os judeus, quando você vai ler com atenção o Evangelho de Mateus, está falando de uma igreja que, na verdade, é dual. É uma igreja composta por gentios e oriundos do judaísmo. É o mesmo que aparece lá em Atos, no capítulo 6, 1. Dando continuidade, no versículo 18, Jesus intencionalmente usa duas palavras gregas que, embora não sejam idênticas, têm um sentido estreitamente relacionado. Eis o que ele disse: você é Petros, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ou seja, nas traduções não tem como manter essa diferença sutil, só é percebido no texto grego. Que a gente poderia colocar assim, significando: você é uma rocha, e sobre o rochedo ou penhasco do Cristo, o Filho do Deus vivo que se lhe revelou e a quem você confessou, edificarei minha igreja. Por isso, Lutero comenta nessa passagem: se sob esta pedra entendemos o poder do Papa, ou seja, entendendo que é pedra que é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, vê o que estamos fazendo. A primeira conclusão é que a igreja primitiva dos apóstolos não foi igreja, porque Pedro, para prová-lo com argumentos sólidos, ainda se encontrava em Jerusalém 18 anos depois e ainda não tinha visto Roma, o que se evidencia da epístola de Paulo aos Gálatas, como pode ser conferido lá no capítulo 1, versículo 17, até o capítulo 2, versículo 9. Portanto, ela não está edificada sobre a pedra, ou seja, Pedro, isto é, o poder da igreja romana, como expõe alguns decretos, mas sobre a fé confessada por Pedro em nome da igreja toda, visto que a igreja universal e católica existiu tanto tempo antes da igreja romana. Então, esta é a pedra sobre a qual está edificada a igreja. A confissão de Pedro de que ele não apenas é o Cristo, mas o Filho do Deus vivo. A designação Simão Bar-Jonas, isto é, Simão, filho de Jonas ou de João, como está lá em João no capítulo 42, a pessoa referida era uma lembrança do que ela era por natureza, simplesmente um filho humano de um pai humano. Ele era um homem que de si mesmo não poderia ter contribuído com nada que fosse importante. Era apenas um ser humano entre muitos outros. Tal reminiscência será seguida resumidamente por uma afirmação de que, pela graça, esse mesmo Simão Bar-Jonas
se transformou em, especificamente, um digno portador do nome Cefas, que é o nome aramaico, ou Pedro, que é a forma grega. Então, aqui está a bibliografia que nós utilizamos para este vídeo. E nós também temos aqui até mesmo a obra que eu utilizei, seja para Amós, Provérbios, essa obra aqui de Martinho Lutero, que eu tirei a citação que eu acabei de fazer, e também a bibliografia específica sobre o Evangelho de Marcos, que nós temos tanto essas obras na língua inglesa, como também essa importante obra de Hendrickson na língua portuguesa, essa obra de Meiner em italiano e mais essas duas obras aqui na língua portuguesa. Que Deus abençoe e lembrando que eu tenho também um canal no YouTube e nesse canal eu tenho uma playlist especial acerca do Evangelho de Marcos, que eu vou deixar aqui nas descrições deste vídeo. Deus abençoe.